Infarto agudo do miocárdio. Não é coisa de comer. Infarto agudo do miocárdio é o famoso ataque cardíaco que é chamado por aí. O cara teve um ataque cardíaco, caiu e morreu. Mas se eu estiver trabalhando num caixa de algum estabelecimento e entrar alguém para me assaltar, naquele momento de estresse, eu infarto e tenho algum dano ou um dano de morte, de caso de morte ou não. Isso é acidente do trabalho? O IAM é acidente do trabalho? Nós vamos saber isso agora, tá certo? E o Dr. João vai tirar essa dúvida nossa. Mas antes, curta o nosso vídeo, compartilha, ativa o sininho, escreve aí nos comentários sugestão de novos vídeos para a gente poder estudar e trazer as informações corretas para você. E aí, doutor? Infartei porque eu fui assaltado e estava trabalhando. Celso, cada vez você traz uns casinhos mais cabeludos pra gente. E aí? E a gente tem que aprender a parte técnica, estudar o assunto, estudar o caso e trazer de forma muito simples, porque o nosso público não são profissionais da área. Então, são empresários, são gestores, são profissionais de RH. Isso quem vai resolver é o médico do trabalho. E lembrando que a gente sempre procura de trazer de uma forma gostosa, clara, de fácil entendimento, até porque a gente não está aqui para dar aula para ninguém. Sim, claro. A gente traz a nossa prática para poder fazer com que esse conhecimento chegue de forma saudável para todos esses gestores. Correto. E discutindo esse tema, pensando nisso aí, vamos lá, o que é o infarto, Celso? Como você bem disse, é uma lesão ao miocárdio, que é o músculo cardíaco, secundária a uma falta de suprimento sanguíneo. Ou seja, eu gosto de brincar, até para ficar fácil do paciente entender, imaginamos que a gente tem um campo de futebol. E nesse campo a gente tem várias mangueiras para poder fazer a irrigação. Então a grama é o miocárdio e as mangueiras são as coronárias. Se eu obstruir qualquer saída dessa de água, aquele pedaço do gramado vai morrer. Então é isso que acontece no infarto agudo do miocárdio. Uma obstrução da coronária, então aquela área que é irrigada do miocárdio, que é irrigado por aquela coronária, vem a acontecer a morte. No caso de estresse, como é o caso que você relatou, o aumento da adrenalina faz uma vasoconstrição e aquele paciente que já tem uma predisposição a ter uma lesão de coronária gerando um falecimento do músculo cardíaco, facilita com essa constrição. Então, pode sim ser caracterizado como CAT, como um acidente do trabalho e, consequentemente, tem que abrir a CAT. Tem que abrir a CAT. Mas aí a gente só fica sabendo, depois de exames, de comprovações e tudo mais, que... Celso, vamos imaginar o seguinte, pode ser uma pessoa que tem um fator, já infartou previamente, ou pode ser uma pessoa rígida. Concorda? O infarto é súbito. Então, sim, vamos imaginar que naquele momento que ocorreu o assalto, a pessoa sentiu dor no peito ou veio até realmente a desmaiar. Cara, ali ele caracterizou, porque em seguida ele vai ter que ir para o pronto-socorro. Indo para o pronto-socorro, você vai fazer o eletrocardiograma, as enzimas cardíacas e vai caracterizar que aquilo é agudo. Não é crônico, né? Não é crônico. Aí, então foi relacionado ao estresse, ao aumento de adrenalina. Por aí você consegue ter um norte para poder fazer a sua... para tomar sua conduta com o médico de trabalho, né? Exatamente. Ao contrário disso, vamos imaginar que um profissional está no seu dia a dia normal e vem infartar. Por exemplo, o mesmo caixa. Está no dia a dia normal, não teve estresse, não teve nada demais, ele vem infartar. Esse não abre CAT, esse não tem nexo causal. Agora o acidente, o nexo causal desse aí foi o estresse do assalto, né? Do assalto. Então, se ele não estivesse trabalhando ali naquele momento, desempenhando a função dele, ele talvez não passaria por estresse nenhum. Então, ele não teria um infarto. É algo inerente à função? Não. Mas aconteceu por ele estar desempenhando o papel dele dentro da empresa. Rapaz, eu fico aqui pensando, sabe? Esses podcasts que a gente está gravando agora, por exemplo, que vai para lá, pode se preparar que nós vamos ter muita crítica. Com certeza. Nossa Deus. Assim, Celso, o que eu falo que essa é a minha visão e da minha prática. Estou dizendo que os outros estão errados? Não, eu não sou Deus, não sou dono da razão. Mas é a conduta, né? É a minha conduta médica.
E aí que Como a gente fala, 2 mais 2 não são 4 na medicina. Exatamente. E cada caso é um caso, como você falou, né? Não é Cada assim, caso. o cara falou infartou. Pode ser que ele já ia infartar. Você vai descobrir isso depois lá, se tem a cronicidade ou não, né? Você tem que analisar todos os nexos etiológicos, nexo causal. Tem que ver o que aconteceu, entender se realmente... Pode acontecer, se o cara já estava infartando 1 hora antes. Então, exatamente, é o que eu estou dizendo. A gente não vai saber. Não vai saber. Isso aí são condutas que tem que ser tomadas. Então, eu vou... Analisar caso a caso. Caso a caso. Então, assim, eu não vou dizer nem que é e nem que não é. Nesse caso, o paciente estava rígido, trabalhando, tem imagens. No momento do assalto, ele veio a ter um desmaio, foi para o pronto-socorro, constatou que tem um infarto, que tudo isso a gente consegue pegar até pelas enzimas cardíacas, há quanto tempo mais ou menos de infarto. Está compatível? Não tem o que se discutir. A não ser que estrategicamente o jurídico tenha outros caminhos. Mas eu, como médico, caracterizava como entendo acidente. como tem nexo causal. Tem nexo causal para um acidente de trabalho. Então essa foi sua dúvida aí. Pessoal, a gente vai ter mais vídeos, a gente vai falar mais sobre esses assuntos, sobre acidente de trabalho, ainda tem acidente de percurso para se falar, ainda tem também o acidente do funcionário que vai visitar a empresa no dia das férias dele, entra na loja, escorrega, cai dentro da loja e se machuca. É acidente de trabalho ou não? Então, isso tudo a gente vai deixar aí para vocês ficar pensando e a gente vai fazer uns vídeos falando a respeito disso aí. Tá? Só peço para vocês que vocês curtem, compartilhem o nosso vídeo, ativem o sininho, as notificações e deixa aí a sua sugestão também. Tá? Agradecer ao Dr. João, que falou um pouquinho sobre esse tipo de coisa para nós aí, né? Então fica a dica para vocês aí. Eu só posso terminar dizendo que Líder Med é mais do que uma clínica, é a própria excelência.